Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar e aprender com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Agradeço sua visualização, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Vamos para a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar um tema muito polêmico. Podemos cremar os mortos? Vamos ler em Gênesis 3, o versículo 19, a ordem que Deus deixou. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes para a terra, porque dela fostes tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Então Deus deixou aí uma ordem para o homem. Agora você pecou, você vai sair do Éden e vai para a terra. Você vai arar a terra, porque até então eles não precisariam fazer nada. Só colhiam do que tinha e se alimentavam. E aí eles foram lançados para a terra, para procriarem, para terem os seus filhos, para plantarem, se alimentarem, produzirem. E Deus disse assim: até que chegue o dia em que o teu corpo vai voltar ao pó da terra, porque da terra tu fostes tomado. Eu particularmente, eu não concordo com a cremação. Não foi essa ordem que foi deixada. Veja aqui alguns exemplos que eu vou citar para você. Um deles está no sepultamento do Senhor Jesus. Se fosse um costume do povo de Deus, eles teriam cremado. Tomaram o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. Então, missionária, mas é que Jesus não poderia ser cremado porque ele tinha que ressuscitar. Se não tivesse corpo, Deus, ele não depende de matéria. Mas ele teria que aparecer vivo, porque Tomé tocou nele. Ele disse: olha, veja que sou eu mesmo. Olha o furo nas minhas mãos. Então ele voltou à matéria que nós temos, que é corpo de carne, osso e sangue circulando, certo? Isso nós conseguimos entender, até porque Tomé tocou nele e diga: olha, veja, eu tenho corpo, sou eu mesmo. Uma outra coisa, todos os mortos que faleciam na época antiga, eles colocavam nas cavernas, eles sepultaram. Nós vemos na passagem bíblica que Abraão comprou um campo para sepultar a sua esposa Sara. Isso nós encontramos na Bíblia. Agora, existiu algumas pessoas, missionárias, que foram queimadas realmente. Acã e sua família. Acã, que era um homem perverso, que perseguia, que queria o lugar de Moisés, que era pedra no sapato de Moisés. Esse cara era o chato da história. Ele era o encrenqueiro. Ele era o que juntava o povo para ser a turma do contra. A palavra de Deus diz lá em Josué 7:25 que ele e a sua família foram queimados. Uma outra família também que foi queimada foi a de Saul. A Bíblia relata isto em 1 Samuel 31, do versículo 8 ao versículo 13, de que Saul saiu para guerrear e o povo filisteu o venceu. E cortaram-lhe a sua cabeça e jogaram fora os seus pertences e as suas armas de guerra levaram para o templo de Astarote e Baal. E quando os filhos de Deus souberam do que havia acontecido, na calada da madrugada, foram até onde estavam os corpos, e a palavra diz:
e os queimaram. Saul já não estava mais na presença de Deus. Saul já tinha perdido a honra. O Espírito de Deus já não habitava mais com ele. Aquele que o perturbava era o espírito maligno, que Davi tocava para que o espírito maligno se afastasse dele. Então ele já estava totalmente na sua mente, na sua conduta, fora dos caminhos de Deus. Mas nós não vemos comumente isso na Bíblia, essa prática de queimar os mortos. Então nós vemos aqui Acã e também Saul. Uma coisa que me chamou a atenção é que os costumes locais, as culturas dos povos, você veja que quando Deus mandou Adão para a terra, ele teve os seus filhos. Caim era o filho da perdição, era aquele que matou o irmão, é aquele que Deus não quis mais conversa com ele, que a sua semente foi exterminada da terra na época do dilúvio, como nós já falamos em vídeos passados. Então, cada povo tinha os seus costumes. Nós vemos que as religiões saíram de onde? Porque uns acreditam que pode consultar mortos, outros acreditam que vai fazer um patuá, uma sapateada, uma oferenda e que vai ter tudo solucionado nisso. Não quer compromisso com Deus, não quer obedecer a Deus, simplesmente quer uma receita pronta para resolver tudo. Isso vem lá de trás. Existem aqueles que acham que morre e vai voltar novamente a viver, e aí vai o círculo que não acaba nunca, que Deus precisa disso. Que a pessoa vai evoluindo até ficar perfeito. E isso não está acontecendo, porque cada vez mais a raça humana está piorando. Então, cada povo tem o seu costume. E existem aqueles que têm o costume da cremação, que adotaram essa filosofia de vida. Mas como nós falamos, Deus não precisa de matéria para ressuscitar. Esse é o ponto. Isso nós entendemos. Que ainda que a pessoa morreu e queimou, missionário, se a pessoa morrer no incêndio, se ela morrer no incêndio, foi uma fatalidade, foi um acidente, foi algo que ela não provocou. Não foi proposital, ela não pegou o corpo dela e disse assim, olha, quando eu morrer você vai lá e queima. Não foi proposital. Essa pessoa serviu a Deus. Ela será ressuscitada naquele grande dia da vinda do Senhor Jesus? Com certeza. Se ela foi fiel a Deus, com certeza. Um outro dado. A palavra que ele deixou aqui. Você vai viver, vai produzir tudo. Você vai ter sua oportunidade, seu tempo de vida e depois o seu corpo volta para o pó. Essa foi a ordem que Deus deu. Ele não falou assim, quando morrer você vai lá e queima e pega a cinza e coloca na terra. Não, o teu corpo tem que voltar ao pó da terra. Qual é a dificuldade que esses mensageiros da palavra de Deus têm em entender isso e pregar isso? Porque nós vamos dar conta daquilo que nós falamos. Deus não deixou essa ordem, não. Não incute essa filosofia maligna na mente do povo, não. Porque Deus não tem parte com isso. Não foi a ordem que ele deu. Então, nós entendemos que temos que obedecer à palavra de Deus. Recentemente eu fiz uma pesquisa, vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, que o Vaticano recentemente... ele disse que poderia, sim, que ele dá a ordem, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, eles consentem que seja queimado, contanto que a urna com as cinzas seja colocada na terra. Aí eu já não entendi essa parte. Se já queimou, qual é a diferença que vai ter em pegar só a cinza e colocar no pó da terra, lá, enterrar? Não pode jogar no mar, não pode jogar nas florestas, como muitos fazem, né? Colocar no local que a pessoa mais gostava. Não, aí você tem que enterrar. Eu vou deixar todos esses links para vocês pesquisarem. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Lá em Eclesiastes 9, do versículo 7 ao 10 diz, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus
se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que tu amas todos os dias, e em que vivas, e os quais Deus te deixou debaixo do sol, todos os dias da tua vida. Porque esta é a tua porção nesta vida, e no trabalho em que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então aqui está sendo falado para nós, ó, você vai ter que ir para a sepultura. Aqui não está falando assim, você vai morrer e aí você pode queimar, acabou a tua obra. Não, para a sepultura aonde tu vais. Vamos meditar mais na palavra de Deus, vamos conhecer mais a palavra de Deus e não ficar falando coisa que não tem nada a ver com ordenanças que Deus não fez. A palavra de Deus ainda fala lá em Gênesis 25, em particular o sepultamento dos defuntos era tido como um dever tão imperioso aos rabinos que eles dispensavam até as orações usuais, o estudo da lei, e os filhos que tivessem que sepultar o pai e a mãe teriam que dar uma atenção primordial para essa hora. Por quê? Estava reverenciando, honrando aquele que foi o seu pai e a sua mãe. Não tendo um dia, como nós temos o dia aí dos mortos, né? O dia de finados, que é o dia 2 de novembro. Mas eles tinham aquela reverência de ir e sepultar o seu pai e a sua mãe. Então fica essas passagens bíblicas, vai ficar as descrições para você, os links para você pesquisar e deixa aí o seu comentário. É aquilo que eu sempre digo. Você pode cremar? Pode, você tem livre-arbítrio para isso. Deus te dá esse direito, mas a palavra de Deus não ordena desta forma. Pesquisa, estuda e obedeça a palavra de Deus para que ele possa te abençoar na terra e você possa ter o direito de entrar na cidade pelas portas. Deus te abençoe grandemente e fica um forte abraço da missionária Daisy.